Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Bom, hoje é dia 23 de setembro, primeiro dia da primavera. E toda vez que uma estação muda no reino do Espírito, muda também. O natural revela o sobrenatural, não é verdade? E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra que primeiro me pegou, primeiro o Senhor falou comigo. E a partir desta palavra, eu quero transmitir para você aquilo que o Senhor falou comigo, amém? Eu fiz alguns convites, não estou aqui atrás de seguidores, pelo contrário, estou aqui para obedecer, amém? Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? Tá audível? Porque eu falo baixo, mas amém. Obedecer nem sempre é confortável. Muitas vezes, para obedecer, nós vamos precisar renunciar à nossa vontade. A nossa vontade, ela é prazerosa no começo, mas no final, ela traz dores. Já a vontade de Deus, às vezes traz dores no início, mas no final, ela é prazerosa. A diferença é que a nossa vontade e a vontade de Deus é que na nossa vontade, o prazer é momentâneo e as dores são eternas. Mas na vontade de Deus, a dor é momentânea e o prazer é eterno. E Deus sempre vai deixar a gente mesmo escolher. Nós que vamos escolher aquilo que a gente quer. Se a gente quer viver a vontade dele ou se a gente quer viver a nossa vontade. Deus nunca vai nos obrigar a nada. Pelo contrário, ele sempre vai colocar diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele associa a vida e a bênção à vontade dele. E a morte e a maldição à nossa vontade. Deus, ele sabe exatamente do que nós precisamos. Por isso que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E hoje eu estou aqui para obedecer aquilo que ele falou. Fazendo a vontade dele, cumprindo os propósitos dele, porque eu entendi que a minha vida pertence a ele. É muito fácil quando a gente ora e fala, Senhor, a minha vida é tua, meus sonhos são teus, meus planos são teus, mas no final, quem decide é a gente. Na hora de obedecer a ele, a gente fala, não, Deus, não é isso que eu quero. Então, fazer a vontade do Senhor é deixar ele guiar os nossos passos. Amém? Então, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Essa semana, logo no início da semana, todos os dias eu acordo 5:30 da manhã, porque os meus filhos estudam de manhã. Então eu acordo, eu preparo as coisas que eu tenho que fazer e depois eu chamo eles. E antes de eu fazer qualquer coisa, eu oro, eu entrego meu dia ao Senhor. Eu acredito que a maioria das pessoas fazem isso. Agradece ao Senhor pela chance de estar acordado, entrega ao Senhor, pede a direção, livramento, não é? E algo atípico, né? Aconteceu comigo. Quando eu ajoelhei, antes mesmo de eu tocar o chão, o Senhor falou comigo, apareça. Chegou o tempo. E quando ele começou a falar isso, logo ele me trouxe um texto, que é o texto que eu quero compartilhar com você, mas encheu de temor o meu coração quando ele falou assim, olha, chegou o tempo de aparecer, não vai ficar mais escondida. E a primeira coisa que eu fiz foi falar, Senhor, mas só que, como isso? Eu não gosto disso, eu não nasci para isso. Eu gosto de ficar quietinha, Senhor, eu estou escondida. O Senhor me escondeu, esses anos que eu estou em casa aqui, o Senhor me escondeu literalmente. Ele me isolou, se eu for olhar por esse ângulo. Ele me deixou mesmo como uma flecha na sua aljava, assim como diz lá em Isaías 49. Ele me treinou, me capacitou e me pôs na aljava.
E ainda que eu soubesse lá no fundo do meu coração que Deus tem um plano para minha vida, eu sei disso. Mas eu já estava acostumada a estar escondida. Eu via Deus usando fulano, ciclano, eu via ele fazendo coisas e a minha vida ficou parada. Ao mesmo tempo que eu estava parada, eu estava fazendo algo para o Senhor. Porque ninguém fica parado. Mas eu não estava aparecendo. Eu já tinha me acostumado com a solitude, porque a solidão me torturou até eu entender que eu não estava sozinha. Então a solitude se tornou minha amiga. Pessoas se afastaram, o Senhor me colocou dentro de um lugar onde era eu e ele, somente eu e ele. E esse lugar, para mim estava certo, eu já me acostumei. Mas quando ele veio e ele falou assim, apareça, foi como contrações, dores de parto, não deu para segurar. E sabe como eu fiz um devocional essa semana? Aquilo que você não deixa nascer pode morrer. Aquilo que você impede de nascer, porque Deus está chamando muitas pessoas, não sou eu. Eu estou aqui só para dizer que Deus está te chamando. Que Ele começou a recrutar e tem falado para os seus, chegou o tempo, apareça. E eu quero mostrar para você o texto que ele me deu. Enquanto eu estava orando, argumentando, falando, Deus, não. Ele me deu esse texto aqui, que está em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 10, que foi aonde ele começou a falar comigo. Ele fala assim, ó, Cânticos do Cânticos 2:10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Veja, já passou o inverno, as chuvas cessaram e já foi. Já está surgindo flores na terra, o tempo de cantar chegou. Ouça as vozes das rolas e ouve em nossa terra. A figueira já deu seus figos e as vides em flor exala o seu aroma. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem, pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face. Me faz ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto é formoso. Até me emociona, porque quando eu escutei essa palavra, e eu não abri a Bíblia para ouvir isso, eu escutei aqui, ó, enquanto eu orava. Ele falou assim, olha, você está escondida atrás das rochas, você está escondida atrás dos penhascos, sai de trás. Sai de trás das rochas, agora eu quero te ver, apareça. Apareça, eu quero te ver, eu quero ver você. Ei, deixa a sua voz ser audível, eu quero ouvir a sua voz, mostre o seu rosto. E não é o meu rosto, é a face de Cristo. Não é a minha voz, é a voz do Senhor. Porque Ele tem gerado esse tempo do escondido. O Senhor me fez lembrar lá de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, Moisés falou, Senhor, eu quero tanto te ver. Quantos de nós estávamos escondidas, falando, Senhor, eu quero tanto te ver. E o Senhor falou, tá bom, fica na fenda, escondido atrás do rochedo, porque eu vou passar. E quantos de nós temos essas experiências da presença de Deus? Quantos de nós fomos marcados pela glória do Senhor nesse tempo? E por que que Ele fez isso? Por que que Ele fez tanta cura? Por que que Ele fez tantas coisas na sua vida ou na minha vida? Se não é para aparecer? O que que Moisés fazia quando ele descia daquele monte? O rosto dele brilhava. Ele foi levantado para liderar um povo. Deus fez isso. Deus, ele fez isso. Ele está
levantando homens e mulheres escondidos na fenda, buscando a presença dele, somente atrás de ver a face dele. E ele está chamando esses homens e essas mulheres para aparecer. Sabe por quê? Porque o que elas têm a mostrar não é a beleza, não é a formosura, não é a sabedoria, mas o que eles têm para mostrar é a presença do Senhor. É o brilho, a face está brilhando com a glória do Senhor. Tem muita coisa aí que o Senhor depositou, tem muitas experiências, tem muita palavra, tem uma voz para ser liberada com a palavra do Senhor. E por que que nós estamos escondidos? Por que que a gente tem se escondido? Chegou o tempo de aparecer. E o Senhor colocou aqui algumas características dessas pessoas. A primeira coisa, chegou o tempo de aparecer porque mudou a estação. Quando muda a estação, muda as nossas posturas. Não dá para a gente ficar da mesma maneira. Não dá para se ter a mesma vestimenta. Não dá para se ter a mesma postura. Mudou a estação, mudou a postura. É isso que o Senhor tem falado para mim. Deus preparou essa terra. Deus preparou o ambiente. Na pandemia inteira, o Senhor falou assim para mim: eu estou enviando fome na terra. Eu estou enviando fome na terra. Queridos, não é fome de pão. É a fome e a sede da presença do Senhor. Essa fome que está, porque você vai olhar ao redor e vai ver quão famintas e sedentas estão as pessoas. E ele falou não só comigo, eu ouvi essa mesma palavra, eu ouvi em todo lugar. Eu escutava ministros, eu ia em cultos, era a palavra. A palavra falava assim: a fome virá nessa terra. E não vai ser fome de pão, não vai ser fome de nada além da minha presença. E o Senhor falou: e quem vai dar pão? Quem vai alimentar esse povo? As pessoas andam famintas, precisando tanto de uma palavra, precisando tanto de um abraço, uma cura. E quem vai dar pão? Somos nós. Somos nós. Aqueles que o Senhor, nesse tempo inteiro, como José, que foi levantado no meio do caos para ser celeiro das nações, assim somos nós. Tem pão na mesa, tem presença do Senhor, tem palavra, tem experiência com Deus, tem coisa que as pessoas precisam. Ontem eu fui fazer uma visita e o Senhor me deu tanta compaixão, porque a pessoa que eu fui visitar precisava tanto de um abraço. Eu senti tantas dores das feridas dela. E o Senhor falava assim: como ela tá com fome. Ela não tem fome de pão, ela não tem fome das coisas desse mundo, porque isso não satisfaz. Ela tem fome da minha presença. Quem vai alimentar? Quem? Deus está levantando muitos Josés nesse tempo, que estão nas prisões, injustiçados, encarcerados, aprisionados pelo medo, mas chegou o tempo, e quando chega o tempo, ninguém pode impedir. Quando a hora chega, ninguém pode impedir. E sabe quem são? São os improváveis. Há uns meses atrás, o Senhor me deu um sonho. O sonho foi muito forte. Nesse sonho, existia uma guerra. E tinha uma tropa de elite, que era a tropa principal, mas eles estavam trabalhando para o inimigo. E eu e mais a minha família, mais algumas pessoas, a gente era nem time reserva. Sabe aqueles que ninguém quer? Mas era a gente que se levantava para salvar as pessoas. E a pastora Ândia, ela falou muito nessa conferência com a pastora Viviane. Ela falou assim: olha, Deus está levantando o time B.
O time B geralmente são os esquecidos, geralmente são os deixados de lado, eles são inadequados. Eles não são perfeitos, eles não têm um nome, eles não têm uma aparência boa. Geralmente o time B, ele é pior que o reserva. Mas o Senhor virou. A estação mudou e com a mudança dessa estação mudou também os polos daqueles que o Senhor vai levantar. Tem uma palavra muito forte que fala que ele vai abater os montes e vai nivelar os vales. Esse tempo está chegando, Deus está fazendo uma movimentação. Os montes estão sendo abalados e os vales estão sendo nivelados, porque essa movimentação mudou. E esses que o Senhor está levantando hoje, nesse tempo que Ele tem chamado, são aqueles improváveis, aqueles inadequados, aqueles esquecidos, aqueles que foram deixados de lado. Você se identifica? Você se vê assim? Você se vê como o último? Sabe, na escola, quando montava os times e ficava o último? Quantos são os últimos aqui? Quantos são aqueles que o Senhor está olhando para você? Os homens te deixou por último, mas o Senhor te viu primeiro. Ele te escolheu primeiro que todos. Porque a visão do reino é diferente da visão desse mundo. O reino olha as qualidades que estão por fora, mas o Senhor está procurando os adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles como a mulher samaritana na beira daquele poço, que na sociedade não era ninguém. Mas o Senhor, Ele sabia quem era ela. Esses que o Senhor está levantando nesse tempo. Esses. E esses têm revelação. Esses têm uma palavra pontual. Esses têm um abraço de cura. Esses têm dores que passou pelo processo. Esses têm as costas largas de tanto levar. E esses são aqueles que viveram rejeições, mas que aprenderam a depender do Senhor. Sim, porque para esse tempo, o Senhor está levantando esses homens e mulheres que não esperam da mão de ninguém. Sabem que é só o Senhor. Esses homens e mulheres sabem, e eles não vão ser abalados por causa das críticas, eles não vão ser abalados por causa dos elogios, eles não vão se vender, eles não vão negociar, porque eles sabem que os elogios dos homens, as honras dos homens e as críticas dos homens são passageiros, porque eles aprenderam. Eles carregam a marca de Cristo em seu próprio corpo. E eles têm cicatrizes. Você pode ver. Você está sendo essa pessoa. E uma coisa eu aprendi, que todo esse processo que eu passei e que você passou, porque você sabe que eu estou falando com você, foi o Senhor que te trouxe aqui. E você sabe que todo esse processo na sua vida, hoje você entende que foi um treinamento. Hoje você entende que o Senhor te preparou para esse tempo. Hoje você entende que para esse tempo onde as coisas estão cada dia mais difíceis, os homens estão maus, as coisas estão difíceis, a maldade se multiplicou. Mas o Senhor ministrou tanto meu coração, só vai ficar de pé e conseguir dar fruto nesse tempo, aonde o calor é maior, aonde as perseguições serão maiores, só vai dar fruto quem tiver uma raiz profunda no Senhor. Quem tiver uma fonte profunda para buscar, raízes bem alicerçadas, porque suportou as tempestades que formou. E esses aí serão os que vão alimentar. Esses serão os que vão dar frutos. Esses serão os que vão alimentar essa nação. Você crê nisso? E é por isso que eu estou aqui falando com você. Porque Deus falou comigo, apareça.
Sai de trás das fendas. Sai. Deixa o seu rosto aparecer. Deixa a sua voz, porque o mal tem colocado as caras. Já está descaradamente, já está aparecendo. O inimigo, ele não está mais disfarçado, ele já se revelou. E nós, por que estamos ocultos? Por que nós estamos ocultos? Tem servos do Senhor em todos os lugares, nas escolas, nas empresas, na família. Em todos os lugares, o Senhor tem colocado os teus filhos. E por que a gente está tão escondido, encurvados? O Senhor tem falado, apareça. Deixa a minha voz ser revelada através da sua voz. Deixa a minha face brilhar em você, a minha glória. Sai de trás das fendas. Sai dos seus esconderijos. Se mostre. As pessoas precisam ver que você tem pão. As pessoas precisam ver que existe em você a esperança. Porque o Senhor é a esperança da nossa vida. E Ele tem falado muito, nós seremos os celeiros das multidões. Celeiros. Eu moro no sítio. E quem não tem um celeiro não tem nada. Celeiro é provisão. E Deus tem feito isso comigo e com você. Aqui no versículo 15, ele fala assim, apanhai as raposas e as rapozinhas, essas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas estão em flor. Você sabe esse versículo? Ele falou tudo isso para ela e depois fala assim, olha, noiva minha, vai caçar essas raposas, vai caçar essas raposinhas, porque elas vão acabar com aquilo que eu estou fazendo nascer. Vai atrás, se posicione. Você está achando que Deus te encheu, deixou você toda linda, curada, para você simplesmente ficar linda na sua casa? Não. É para que você se levante como um exército, para que você se posicione, porque foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Foi para agora. Para que você agora vá e feche essas brechas. As raposas e as raposinhas são as coisas que têm tentado roubar nossas crianças, nossos filhos, nossa identidade, nosso casamento, tantas coisas que o inimigo tem trabalhado nesse tempo, mas o Senhor está falando assim, se levante. Você tem o que precisa para a cura dessa nação. Você tem o que precisa. Eu estou te falando, apareça. Porque aquele que Deus esconde, ninguém consegue achar. Mas aquele que Deus mostra, não tem como esconder. Porque quem pode esconder uma cidade que foi construída sobre um alto monte? Ninguém pode. E o Senhor está falando assim, eu te reconstruí dos escombros da sua vida. Eu levantei celeiros. Te coloquei em lugares altos. O Senhor vai nos levar em lugares que a gente nem pode imaginar. Deus vai te colocar em posições que você vai falar, Senhor, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para estar aqui? O Senhor vai te levar em lugares que você vai falar, quem sou eu? É igual minha amiga Mila falou assim, Senhor, quem sou eu? Essa palavra foi falando tanto no meu coração esses dias. Eu falava, quem sou eu? E aí, do nada, o Senhor fala, procura essa música. E eu achei aquela música da Velha Tenda. E ele falava assim, eu sou filha. Eu sou escolhida. Eu sou a casa favorita do Senhor. Esses homens e mulheres que são, esses forjados, trabalhados, eles são o que carrega a glória do Senhor, o que carrega a presença do Senhor. E eles vão ser colocados em lugares aonde o Senhor vai fazer aparecer. Porque se você aparecer, Ele aparece. Se você se colocar no lugar certo, a glória dele virá. O nome dele será glorificado, ali haverá cura, ali haverá restauração. É por isso que ele vai te mostrar as nações.
as nações, porque foi para esse tempo que Ele te chamou. Então, se posicione em nome de Jesus. Sai das fendas, sai dos esconderijos, mostra a sua face, deixa Ele ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho por que estender. Uma coisa eu sei, mudou a estação, muda a postura. Você vai estar na sua casa, ali tem fome e sede do Senhor. Você vai estar no seu trabalho, ali tem fome e sede do Senhor. Aonde você estiver, no seu percurso, no seu dia a dia, no mercado que você for, aonde você for, você pode olhar ao redor. Você vai encontrar fome e sede do Senhor. E você tem exatamente o que precisa para alimentar. Amém? Vamos orar? Eu nunca recebi tanto pedido de oração como eu tenho recebido nesses dias. E uma coisa o Senhor falou: eu vou te tirar da sua casa. Eu vou te levar. E Deus tem feito isso. Ele nunca fez tanta coisa como Ele tem feito nesses dias. E você se prepara. Deus vai tirar você da sua casa. Deus vai tirar você do seu cotidiano. Ele vai mexer na sua rotina. Ele vai te tirar do seu comodismo. Se Ele não conseguir te tirar num simples chamado, Ele vai te levar a uma zona de expulsão. Mas parada você não vai ficar. Parado você não vai ficar. Porque esse tempo é o tempo que o Senhor tem tocado o chofar. E aqueles que estão ouvindo, eles se levantarão. Porque o que você está gerando aí, chegou o tempo de nascer. Você não está pronto, porque eu não estou. Ninguém está pronto. E ninguém nunca pode falar, eu estou pronto, não. A gente fala, eis-me aqui, Senhor. Faça comigo tudo aquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito. Foi isso que Maria falou. Quando ela recebeu que ela seria o canal de bênção para trazer o Messias, ela falou assim, eu não estou pronta. Mas faça comigo tudo aquilo que o Senhor falou. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, em nome de Jesus, se levante hoje. Vista-se de força e de coragem. E confie no Senhor. Porque o primeiro passo é pela fé. E dali em diante, Ele prepara tudo. Não sabemos aonde vai dar, mas estamos olhando para Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso destino e com Ele nós vamos. Porque Ele sabe e conhece o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ouço a sua voz, me chamando. E tudo que eu sei dizer, Senhor, é eu vou. Eu não sei aonde vai dar, Senhor. É uma estrada que eu não consigo enxergar o fim. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Muitas coisas, Senhor, a gente nem precisa saber. O Senhor nem precisa me contar. Eu só preciso saber que o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor está chamando homens e mulheres em todos os lugares, Senhor. Homens de dores, experimentados de todas as formas de rejeição. Mas o Senhor sabe quem Ele é, porque desde o ventre da mãe o Senhor chamou. Para muitos, Ele é o time B. Para muitos, Ele é o que ninguém escolheria, mas o Senhor escolheu. O Senhor escolheu, assim como o Senhor escolheu Davi, que tirou de trás das malhadas. O Senhor escolheu. Ninguém lembrou dele, mas o Senhor não esqueceu, porque o Senhor sabe quem é. Não tem aparência, não tem beleza, não tem uma dicção boa, não sabe falar bem, não é estudado, mas é um coração quebrantado e contrito, pronto para ser usado por ti, Pai. E nós estamos aqui, Jesus, simplesmente porque nós te amamos. E esse amor nos comove, nos move a viver a tua vontade, Pai. Usa a minha vida,
E usa a vida desse que se entrega a Ti nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Que o coração se abra, porque o coração tem sido incendiado de paixão pelos perdidos. De paixão por aqueles que estão perdidos, tem sido movido de tremenda compaixão por aqueles que não têm esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. E debaixo dessa esperança, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, para ser usados por Ti, como um jumentinho, como um instrumento, uma vasilha, um vaso, sem honra nenhuma, mas carregando a glória do Senhor, que é isso que importa. O valor está aí. Então, Senhor, nos fortaleça, Pai. Que os nossos olhos não estejam em nós, porque nós somos deficientes. Mas que os nossos olhos, Senhor, estejam em Ti e naquilo que o Senhor vai fazer. Eu não imagino aonde nós vamos, mas nós iremos aonde o Senhor quiser, Pai, porque os Teus propósitos são perfeitos. Fortaleça cada um, Senhor. Dê ousadia, coragem, intrepidez, discernimento, sabedoria e principalmente um coração submisso a Ti. É tudo que eu te peço, Pai. É tudo que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, receba essa palavra no seu coração. Receba. Que o Espírito Santo ele possa encher você, porque Deus colocou na sua boca as palavras dele. E você carrega a face de Cristo. E aonde você for, você vai brilhar ali. Amém? Que Deus abençoe. Toda quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos estar aqui. E temos devocional. Vamos estar nos devocionais do grupo. Pode me chamar no direct se você não estiver no grupo, se você quiser. Amém? E se prepare, porque Deus vai te mostrar. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.